como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Foi um grande passo que a gente deu, mas ainda não tem nada ganho. Vamos pro segundo jogo domingo, lá em Curitiba. Agora é comemorar um pouquinho. Amanhã a gente já volta a trabalhar, se concentrar de novo para o próximo jogo. É uma emoção muito grande. Primeiramente, agradecer a Deus e a toda a equipe. Obrigada. Sim, a vitória é muito importante para a gente mostrar que o Vasco veio para buscar o acesso. Mas essa semana a cabeça no lugar que não tem nada ganho. Vamos buscar o objetivo aqui abaixo. Vamos, Vascão! Emoção muito boa, conheci, tirei foto e autógrafo com os jogadores que eu amo. Você tá pelo convite, tamo junto. Fenômeno, né? Um grande amigo, acompanhei muitos anos ele aqui na seleção com a gente, sei da qualidade que ele tem, acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar, e principalmente o time já fechou, já não sei se praticamente, então se ele for pro Vasco, acho que o Vasco vai ganhar muito com um jogador assim, porque é um jogador diferenciado e com certeza o futebol brasileiro ganha muito com isso. O Vasco muda de patamar com ele? Vamos ver, só ele e o tempo pode dar essa resposta. CT. Melhorar o CT. Melhorar o CT não está à altura do Vasco da Gama. Jogadores, sobre todo los jugadores, que pasamos 28 jugadores. De los 28 jugadores llegó uno solo. Eu sei que voy a voltar ao Vasco algún momento de mi vida, no sé si ahora o más adelante, porque la historia de Vasco no merece terminar así. Hicimos muito trabalho por Vasco y Vasco me dio un cariño muy grande a mí en lo personal. Entonces la historia no puede acabar así, yo tengo certeza de eso. Mas esa pregunta yo no puedo responder, no tem como, no depende de mí. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para cada um de vocês, hein? Chegou aqui pela 1000ª vez, ainda não se inscreveu, dá essa focinha para amigo de vocês. Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, é 0800, então se inscreva, ajuda aqui o crescimento do nosso canal. Se quiser ficar bem informado, ativa o sininho das notificações. Todo dia a gente coloca vídeo atualizando vocês com todo né, aquilo relacionado, até travei, ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Quer continuar nos ajudando? Se torne membro, tem um botão escrito embaixo, seja membro, você clica nele, vai ser direcionado direto para a página, ali a partir de R$2 por mês, galera, menos de 10 centavos por dia, isso mesmo, R$2 por mês, você já se torna membro do canal, já ganha o selo de membro, já passa a ter vantagens no chat ao vivo, nos comentários durante as nossas lives, além, é claro, de concorrer a 2 camisas, isso mesmo, tá? Nós vamos sortear 2 camisas originais do nosso Vasco. Quando a gente bater 50 membros, estamos com 12.
Então vai lá, se associa ao nosso canal, se torne um membro do nosso canal para ajudar o nosso canal a ficar de pé, para ajudar a gente, um trabalho árduo. A gente faz o trabalho todo dia aqui religiosamente para deixar vocês informados. A gente trabalha com a verdade, então dá essa força pra gente. Além de ajudar o nosso canal a ficar forte, a gente ficar de pé, e você ainda tem chance de ganhar 2 camisas originais do nosso Vasco. A gente vai sortear exclusivamente para os membros. Dito tudo isso, né? Vamos agora mudar de assunto aqui. Só o seguinte, aparecer aquele anúncio, me ajuda aí, galera. Deixa o anúncio correr, o anúncio ajuda o nosso canal a gerar receita. Aproveita para ir ao banheiro, de repente eu pegar uma aguinha na geladeira, pegar aquele lanche, fazer um assalto, né? Pegar aquela jantinha, enfim, atender o rapaz do delivery aí que vai entregar aquela pizza, aquele sanduíche, né? Brincadeiras à parte, deixa o anúncio correr que ajuda a gente a gerar receita. Então, ou então até mesmo assista ao anúncio, pode ser que o conteúdo também te interesse. Dito isso, meus amigos, brincadeiras e merchan à parte, né? Já peço para vocês acompanhar o nosso conteúdo até o final. Vamos falar bastante aqui da partida da próxima quarta-feira, Bahia e Vasco da Gama e Bahia, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o atacante Emerson Rodrigues, na verdade Emerson Rivaldo Rodrigues, atacante colombiano que está pintando aí no Vasco da Gama. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Payet, sobre o Alan, vamos falar sobre Bruno Prachedes, sobre a janela de transferências, nomes ventilados, André Ramalho, zagueiro que o Vasco está negociando, que atua, né, que pertence ainda ao PSV da Holanda. Vamos falar sobre treinador, né? Vamos falar aí sobre Vasco da Gama e Botafogo, vamos falar sobre o futebol feminino, galera, muita coisa aí, parceria nova aí que o Vasco fez também, muita coisa, então acompanha o nosso vídeo até o final. Dito tudo isso, vamos aqui agora começando pelo começo, né? É o seguinte, hein? Vamos aqui abordar o assunto da partida da próxima quarta-feira, válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O Vasco já viajou, já se encontra em solo baiano, isso mesmo, o elenco cruzmaltino finalizou os preparativos na manhã dessa terça-feira, realizou os últimos trabalhos ali com campo e bola. Nosso elenco já viajou, né? E é o seguinte, os atletas relacionados para a partida diante o Bahia nessa quarta-feira são os seguintes jogadores: Adson, Cleiton, David, Guilherme Estrela, Hugo Moura, João Vitor e o garoto JP, o goleiro Keiler, o lateral Leandrinho, Léo Jardim, Piton, Maicon, Matheus Carvalho, deixa eu ver, Paulo Henrique, Puma, Rayan, Pablo, Rojas, Rossi, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel, tá, gente? Essa equipe comandada pelo treinador interino do Vasco da Gama, daqui a pouco a gente vai até falar dele, que pode ser efetivado, o nosso Rafael Paiva, tá, gente? Como eu já mencionei, o nosso Vasco já viajou, já se encontra em solo baiano, alguns torcedores foram até a frente do hotel para recepcionar os atletas, mas dessa vez os atletas passaram por um local sem contato direto com a torcida, mas já estão sim hospedados na capital Salvador para enfrentar a equipe do Bahia, o tricolor que vem de uma goleada, o Bahia que goleou aí a equipe do Cruzeiro por 4-1 na última rodada de virada jogando em casa, mesma situação ao qual do nosso Vasco, que também goleou aí o São Paulo de virada aqui no Rio de Janeiro, jogando em seus domínios, né, na nossa colina histórica, tá, gente? Essa partida vai acontecer às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo para todo o estado do Rio de Janeiro e parte da grade aí da Rede Globo, e para todo o país pelo Premier, tá, gente? Através do pay-per-view, tá? O árbitro desse jogo é o João Vitor Gobi, da Federação de São Paulo, tá? E o VAR, no caso, a VAR será a árbitra Daiane Muniz. Olho nessa senhorita, né? Teve um jogo um tempo atrás que ela estava no VAR, que deu polêmica, não sei se vocês vão lembrar, foi ainda nesse ano, então olho nessa senhorita que vai estar na cabine do VAR na partida entre Bahia e Vasco da Gama, tá, gente? Só aqui um parêntese, a possibilidade da escalação ser bem parecida com aquilo que nós utilizamos para enfrentar a equipe do São Paulo, inclusive Guilherme Estrela e João Vitor, informações que a gente tem, eles treinaram durante a semana na equipe titular. Outra informação é que Bruno Prachedes não foi relacionado, nem mesmo o Serginho, tá, gente? Isso mesmo, nem o Serginho foi relacionado por opção técnica, tá? Bruno Prachedes e Dimitri Payet estão liberados do departamento médico. Álvaro Silva, então por que o Payet não vai ser relacionado para o jogo? Porque ele ainda está se recuperando aí da parte física, mas a questão da lesão, ele teve uma lesão de grau 2 na coxa, um estiramento na coxa direita, já está recuperado, está liberado do departamento médico, agora ele só está fazendo aí a transição
para se adaptar novamente ali à parte física para voltar. A expectativa muito grande lá em cima, a gente pode colocar aí mais de 90% de possibilidade do Paê voltar aos gramados justamente no próximo sábado, no fim de semana, onde a gente enfrenta o Botafogo, tá, gente? Só para ficar o registro, já pegando o gancho, já que eu falei que a gente enfrenta o Botafogo no próximo sábado, tá? Essa partida foi alterada. Essa partida está marcada para acontecer aqui no Rio, em São Januário, né? Domínio, mando de campo do Vasco da Gama, mas o horário foi alterado. Estava marcado inicialmente para as 7 horas da noite. A CBF aí teve um ajuste de ontem para hoje, então esse jogo foi remarcado para 6h30, tá? Então, sabadão, 6h30 da noite ou 6h30 da tarde, aqui no Rio, em São Januário, Vasco e Botafogo, jogo ao qual pode marcar a volta aos gramados do nosso meia francês, Dimitri Payet, né? Falando em meia, né? Tomara aí que o Guilherme Estrela, né? Tomara que a estrela dele brilhe mais uma vez, dessa vez lá na Arena Fonte Nova, para ajudar o nosso Vasco, quem sabe, buscar um resultado positivo diante a equipe do Bahia, que nesse momento briga ali na parte de cima da tabela, e o nosso Vasco vem tentando uma ascensão no campeonato, vem tentando acumular pontos, até mesmo somar ponto fora de casa é de suma importância. Seria maravilhoso uma vitória diante o Bahia nessa próxima quarta-feira. Caso essa vitória não venha, caso não aconteça essa situação, pelo menos um empate a gente deve buscar, né? Eu acho que com certeza a gente tem que jogar para ganhar, mas se não der, a circunstância do jogo e coisa e tal, tem que lembrar que tem outro time também, são 11 contra 11, né? Mas caso a vitória não venha, eu acho que o empate também não é de todo ruim, pode ajudar. O que não é legal é perder, mas também não é o fim do mundo se perder, mas por outro lado, ninguém gosta de perder e pode dar uma atrapalhada também. Seria muito bom um resultado positivo dentro de campo aí diante a equipe aí do tricolor baiano. Agora, meus amigos, eu quero mudar de assunto, já falamos da partida, falamos dos jogadores relacionados, enfim, não vou trazer para vocês provar a possível escalação, que é muito ponto de interrogação. Vou deixar para a próxima quarta-feira, às vésperas do jogo, ou de repentemente depois do jogo, aquele corujão que você já sabe que a gente faz aqui. Não sei, vou deixar aí, a gente vai analisar ao longo desse dia de quarta-feira qual vai ser, se a gente faz um vídeo antes do jogo ou se faz um vídeo pós-jogo completão, já com panorama completo, mas fiquem tranquilos que amanhã a gente aborda esse assunto. Agora, virando a chavinha, eu quero falar um pouco com vocês aqui da situação envolvendo um pouco aqui do mercado da bola. Ontem à noite nós tomamos conhecimento, na verdade a gente já trouxe essa informação para vocês na última semana, né, de que o Vasco estaria negociando com o atacante de lado de campo, Emerson Rivaldo Rodrigues, ele que é colombiano, tem 23 anos, atualmente veste a camisa do Inter Miami, time dos Estados Unidos, da Major League Soccer, né, conhecido como MLS. Fato é que quem estava conduzindo essa negociação lá atrás era o Pedro Martins, mas o Vasco deu continuidade nessa tratativa. Eu particularmente no início não achei assim um bom nome, coisa e tal, mas eu confesso para vocês, vendo o vídeo do jogador, vendo os lances do atleta, eu vou até colocar para vocês já aí na tela também. Ele tem bastante o estilo do Gabriel Peck. Eu até falei disso na semana passada. Ele é um cara que vai, que chama pra dançar, vai pro 1 contra 1, né? Agride a última linha, tenta driblar, tenta fazer ali aquele passe, né? Que vai pra linha de fundo e rola a bola pra trás pro atacante pegar a bola de frente pro gol. É um jogador aí que lembra bastante o Gabriel Peck, até mesmo a estatura, tem 1,74, é bem magrinho, questão do biotipo também, o jeito dele se portar dentro de campo, né? Sempre buscando aí um contra um, sempre arriscando chute de longe, mas os números dele, né, não tão iguais os números do nosso cria Gabriel Peck, que está indo muito bem lá no Los Angeles Galaxy. Fato é, a gente trouxe essa informação ontem para vocês, e semana passada, e ontem, né, alguns jornalistas já começaram a noticiar que o Vasco já estaria acertado com o Emerson Rodrigues para chegar nos próximos dias aqui no Rio, para fazer os exames e já acertar, no caso, já assinar contrato para ser o novo jogador do Vasco, tá? É o seguinte, eu quero que vocês acompanhem uma manchete na tela. Inter Miami receberá, entre aspas, pequena compensação financeira pelo empréstimo de Emerson Rodrigues ao Vasco, tá, gente? Então essa informação aí no primeiro momento é de que o Vasco pagaria algo em torno aí vamos colocar aí de 1,5 milhão de reais, tá? Para ter aí o jogador até o final do ano, aí um valor aí simbólico para ter ele até o final do ano por empréstimo, e aí sim, com a opção de compra fixada no passe, né? Ou seja, quando chegar no fim do ano, o Vasco teria aí a obrigação de comprar o atleta. Ele que está avaliado, né, por algo em torno de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 14, estourando ali na casa de 15 milhões de reais. Olha, para um time que está aí
sem dinheiro, vamos dizer assim. A gente está preocupado com as finanças do clube, com patrocínio, com folha salarial, uma série de pendências para resolver, muita gente cobrando o Vasco. 15 milhões de reais no futebol não é muito dinheiro, mas para o Vasco hoje, infelizmente, se tornou um valor alto, né? Então, não é um jogador caro, né? Mais ou menos, é até mais barato do que o Orediano, né? Muito mais barato do que o Pé, que foi vendido para o próprio Los Angeles Galaxy lá nos Estados Unidos, mas para um clube que não tem muito dinheiro, 14 milhões é dinheiro sim, né? Mas o Vasco teria que pagar isso aí só a partir do ano que vem, que é onde o Vasco exerceria a cláusula de obrigação de compra. Então, no primeiro momento, Emerson Rodrigues, vocês já estão acompanhando alguns lances dele na tela, Emerson Rodrigues chegaria no Vasco aí por empréstimo. No fim do ano, o Vasco então teria a obrigação de comprar o atleta, os direitos econômicos, melhor dizendo. Só para reiterar, ele é colombiano, tem 23 anos, 1,74 m de estatura, joga como ponta esquerda, ponta direita, faz um papel também de falso 9 ou até mesmo de meia, mas o lugar dele, na real mesmo, é ponta direita, tá? Melhor pé é o pé direito, ele com a camisa do Milionários lá do futebol colombiano, foram 79 jogos, 10 gols e 12 assistências. Lá no Santos Laguna, no México, foram 31 jogos, 2 gols e 2 assistências. No Inter Miami foram 25 jogos e 2 gols. Aí no Inter Miami B foram 3 jogos e 3 gols, né? E ele não vem sendo titular atualmente na equipe do Inter Miami. Ele perdeu aí a sua titularidade, né? Como eu já mencionei para vocês, está avaliado por 2,5 milhões de dólares, algo em torno na casa de 14 milhões de reais. Tá? O Vasco então firmaria um empréstimo até dezembro desse ano. Depois então exerceria a obrigação de compra, né? Então vamos lá, gente. O Vasco já vai ter que pagar aí 11 milhões e meio pelo Hugo Moura, né? 10 milhões pela compra, né? Que é 5 milhões para o Furacão e 5 milhões para o Urubu, tá? Mais 1,5 milhão pelo empréstimo, fora os salários do Hugo Moura, tá? Mais a compensação financeira que o Vasco vai pagar pro... Ô meu pai, agora fugiu o nome. Pro Inter Miami, mais os 15 milhões lá no fim do ano. Então só juntando esses dois jogadores já deu mais de 30 e tantos milhões de reais, tá? Não tô botando culpa do Pedrinho, não tô falando mal, só tô querendo dizer o seguinte: olha como a 777 gastou dinheiro mal gasto no Vasco para trazer jogador incontestável, que é o Hugo Moura, joga um jogo, fica um jogo fora, faz lambança, de vira e mexe, tá levando cartão, não sei, né? Aí vamos aguardar. Fato é que tomara que o Pedrinho acerte aí no nome desse atleta, né? Como eu já mencionei, ele no futebol colombiano foi muito bem no Milionários, né? No Santos Laguna já caiu um pouco de rendimento, e aí com a camisa lá do Inter Miami já não conseguiu desenvolver seu bom futebol, portanto que o clube norte-americano está disposto a emprestar o jogador aqui para o nosso Vasco, né? E não sei, vamos aguardar. Existem apostas no futebol que dão super, hiper, mega certo, né? Assim também como existem situações do futebol que dão super errado, né? Não vou queimar o atleta, não vou falar mal dele antes dele vestir a camisa do Vasco, antes dele mesmo pisar aqui no Rio de Janeiro, mas tem uma certa ressalva. Agora, Pedrinho, acorda, Pedrinho, pelo amor de Deus, presta atenção no serviço, monta um time direito, hein? Não vai me fazer igual a 777, gastar dinheiro e trazer jogador que não joga. Tomara que vocês acertem na veia com esse rapaz aí, tô torcendo por ele também, né? Já que ele vai jogar no Vasco, já tô torcendo por ele, né? Já tô torcendo por ele para que ele se adapte logo aqui ao Brasil, ao clima, né? Ao futebol brasileiro, né? A toda a situação aqui, de questão do grupo, né? A parte técnica, a parte mental do atleta, tomara que esteja bem, né? Porque assim, se der errado, é mais um jogador que a gente vai ter que morrer com a roupa, vai ter que pagar e depois dar um jeito de desfazer dele, vai ficar difícil, né? Então tomara que dê certo aqui no Vasco. Eu quero saber a sua opinião aí, torcedores, se vocês conhecem, né, esse jogador aí, o Emerson Rodrigues. Eu particularmente não conhecia, fui conhecer o jogador aí há mais ou menos uns 10 dias atrás, quando ele começou a ser ventilado aqui no Vasco, tá, gente? Agora, a título de informação, eu quero atualizar vocês aqui de uma situação envolvendo o meio-campista, o volante Alan, ele que tem pré-contrato com o Botafogo. Primeiramente, eu quero mandar um papo aqui para um camarada que veio encher minha paciência aqui ontem, tá? Que ou ele é botafoguense ou ele é mulambo, tá? Porque veio encher o meu saco ontem aqui nos comentários, eu até dei uma bloqueada nele para ele parar de me tumultuar. Se você estiver assistindo aí, meu irmão, não... Porra, na moral, não ligo de você vir aqui assistir e até comentar. Agora, você vem tumultuar e falar bobagem do Vasco, numa boa, tá? Numa boa. Quem é o Botafogo? O Botafogo ganhou o quê pra você vir querer zoar o Vasco? Na moral, o que o Botafogo ganhou? Quantos títulos brasileiros o Botafogo tem? Quantas Libertadores o Botafogo tem? Quantas Sul-Americano o Botafogo tem? Copa do Brasil? Quantos campeonatos carioca tem o Botafogo? Quer vir meter essa pra cima de nós? Mete o pé pra lá, pô. Mete o pé. Se você fosse torcedor do Urubu,
do Urubu, que tem mais título brasileiro que o Vasco, coisa e tal, eu já estaria pé da vida, porque não tem que ficar vindo aqui mexer meu saco, sabe por quê? Porque eu não vou encher o saco de ninguém. Eu não vou em canal do Flamengo, em canal do Fluminense, em canal do Botafogo, encher o saco dos caras. Deixa os caras pra lá, meu irmão. Eu tô preocupado com o Vasco. Agora eu fico vendo o botafoguense vir aqui no canal do Vasco pra encher o saco. Sabe o que é isso? Tá desesperado, tá morrendo de medo do Alan vir jogar no Vasco e ele ficar chupando o dedo. Só se for. Agora, meu amigo, te respeito. Você pode continuar aqui acompanhando, você pode até comentar, só não enche o saco com comentário aí que é só para tumultuar os bastidores aqui do canal, tá? Pronto, falei. Agora é o seguinte, gente, eu quero pedir perdão para você, torcedor e torcedora. Primeiro, porque por esse parêntese que eu abri, por esse botafoguensezinho que vem encher a minha paciência aqui, porque quem é o Botafogo na fila do pão, né? E segundo, porque, olha só, estão falando muita merda na mídia aí em relação à multa rescisória do pré-contrato do Alan, tá? Isso mesmo, eu quero colocar uma manchete na tela para vocês acompanharem. Alan quer jogar no Vasco, mas multa do pré-contrato com o Botafogo dificulta a negociação. Os valores mencionados, cada hora alguém fala um valor diferente, tá? Eu não sou jornalista mesmo, não trabalho na Globo, no SBT, na Band, na ESPN, no Grupo Disney, não trabalho em lugar nenhum dessa turma aí. Por isso eu tenho meu canal no YouTube aqui, eu, você, torcedor do Vasco aqui e Deus, né? Somos nós aqui, vamos que vamos. Olha só, galera, tá cada um falando uma coisa. Porque ontem falaram no início da noite, não, a multa rescisória do Alan do pré-contrato seria 2,5 milhões de dólares. Aí eu falei aqui no canal, 14, 15 milhões de reais. Só que se fosse isso, o Vasco já não tem esses 15 milhões de reais para dar pro Botafogo agora. Papo é reto, torcedor, não tem, o Vasco não tem. Só se chegasse um torcedor milionário lá, batesse na porta do Pedrinho e falar, Pedrinho, eu banco a multa do Alan. Só se acontecesse isso, para ser sincero para vocês. Só que, passou mais um pouquinho, surgiu a informação de que a multa do Alan com o Botafogo seria algo em torno de 15 milhões de dólares. Tá? Seria algo em torno de 15 milhões de dólares. Algo em torno de 75 a 80 milhões de reais seria a multa do pré-contrato com o Botafogo, firmada para com o meio-campista Alan. Aí esse Zé Mané que veio aqui no comentário me tumultuar minha vida, encher minha paciência ontem à noite, veio falar que era 107 milhões a multa do pré-contrato, né? Então é o seguinte, cada um tá falando uma coisa. Agora, eu vou ser sincero, momento nenhum, torcedor, eu coloquei o Alan aqui no Vasco, momento nenhum eu falei é do Vascão, muito pelo contrário, eu botei na capa do título, né, de ontem, chapéu, né, chapéu no Botafogo, né? Porque perguntando se o Vasco queria dar um chapéu. Não botei exclamação afirmando, botei interrogação. As pessoas parece que não sabem ler ou se fazem de bobo, não sei o que acontece. Fato é que nem se fosse 14 milhões de reais a multa do Alan do pré-contrato para quebrar essa multa, o Vasco não teria esse dinheiro hoje para botar na mesa. O que eu trouxe para vocês ontem é a seguinte informação: o Vasco quer o jogador, o Pedrinho quer o cara, o Coutinho quer ele no Vasco, o Souza quer ele no Vasco, o Alex Teixeira quer ele no Vasco, boa parte da torcida quer ele no Vasco, ele torce pro Vasco, tem vontade de jogar no Vasco, mas o Alan tem o pré-contrato com o Botafogo e ele não vai tirar dinheiro do próprio bolso, ou seja, rasgar dinheiro, queimar dinheiro para jogar no Vasco. O que eu falei para vocês ontem é o seguinte: a não ser que o Alan desenrole diretamente com o Textor, tentando aí cancelar esse contrato, que é muito difícil. Então vamos aguardar, ou se alguém paga essa multa, mas no momento o Alan tem sim pré-contrato com o Botafogo. Agora as pessoas não entendem o que a gente fala, não prestam atenção, ou só veem a capa e depois vem aqui tumultuar. Então tudo esclarecido, tudo atualizado aí pra vocês, tá? E outra coisa, a grande verdade mesmo em relação aí ao Alan, tá? A grande verdade mesmo, tá? É muita fofoca e pouca informação. Quase ninguém sabe de nada. E outra coisa, nem mesmo os botafoguenses sabem de nada. Tanto que eles não sabem que precisam vir aqui no meu canal encher meu saco, porque não tem canal de Botafogo que sabe do assunto. Eles precisam vir no canal do Vasco para saber alguma coisa do time deles. É brincadeira, né? É brincadeira, sinceramente, ó. Na minha opinião, já passou da hora também de acabar com essa falsa amizadezinha com torcida do Botafogo, sabe? Na moral, que os caras, desde aquela vez que vieram dentro de São Januário, meteram 4-0 e debocharam de nós, acabou, filho, acabou, não tem amizade mais não, meu irmão, não quero guerra também não, mas não tem mais amizade, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, eu quero que o Botafogo se lasque, tô nem aí pra Botafogo, pra Fluminense, pra Flamengo, pra Corinthians, pra Santos, pra Inter, tô nem aí pra ninguém, porra, eu torço pro Vasco, e outra coisa, não vou encher o saco de ninguém, então ninguém vem aqui encher a porra da minha paciência, não vou bloquear, quer vir aqui, vem na moral, pode vir, tem flamenguista, tem parente meu que torce pro Flamengo, vem me zoar aqui e tal, aí eu falo, mete o pé, urubu e tal, falo brincando. Isso só, agora, começar a mexer minha paciência, eu vou bloquear. Pronto, falei. Agora, gente, olha só, mudando de assunto.
Vamos falar aqui sobre a janela de transferências, tá? É o seguinte, hein? É o seguinte, acertados com o Vasco até esse momento, mas não sacramentado, não anunciado, temos 3 jogadores, você já sabe, né? Que é o Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira. Ontem até falei errado, falei o Alan, né? O Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira, esses 3 atletas já estão apalavrados, estão acertados com o Vasco, só falta sacramentar e serem anunciados, correto? Ok, show. Partindo desse pressuposto, dessa linha de raciocínio, tem muito jornalista, eu não sei se é jornalista que fala a verdade, se é mentiroso, eu não sei. Tem muita gente que tem um canudo de jornalista aí, que tá afirmando, é o Coutinho mais 7, é o Coutinho mais 6, aí vai só diminuindo, é o Coutinho mais 5, não sei também. Já falei, se for pra chegar a 7 pés de rato, é melhor que chegue só o Coutinho. Pronto, que aí pelo menos joga dinheiro fora, aí dá chance pra garotada da base. Se for pra chegar o Coutinho, Alex Teixeira, Souza, mais 3 caras de calibre, show de bola, perfeito. Aí tá maravilhoso, mas vamos ter que aguardar. Mas dentro dessa situação... tem 4, já são 4, né? Vamos usar, tem o Emerson Rodrigues, né? Então, apalavrados com o Vasco, né? Segundo estão falando aí os jornalistas, né? São 4, é Coutinho, Souza, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues. Perdão, torcedor, 4 jogadores aí apalavrados com o Vasco. Seguindo a linha de raciocínio de alguma galera que eu acabei de falar pra vocês, então estariam faltando aí o quê? Mais 2 ou 3 jogadores, não é isso? Então vamos lá, vamos usar outra lógica. Nós tomamos conhecimento no dia de hoje, eu trouxe para vocês o nome desse zagueiro na semana passada, no mesmo dia, inclusive, que a gente falou do Emerson Rodrigues, a gente falou do do André Ramalho, tá? Do zagueiro brasileiro André Ramalho. Isso mesmo, nós tomamos conhecimento na tarde dessa terça-feira de que o Vasco formalizou uma proposta para o zagueiro André Ramalho, ele que foi campeão holandês com a camisa do PSV Eindhoven na última temporada, na temporada 23-24. O contrato dele está terminando agora, daqui 5 dias, no dia 30 de junho de 2024, está ficando livre no mercado, não deve renovar, embora ele tenha sido campeão, é titular, jogou 46 jogos na temporada, anotou gols, deu assistência, os números dele são muito bons defensivamente falando, ainda é um cara que pisa na área, ainda ajuda ainda a fazer gol. Fato é, nós tomamos conhecimento de que o Vasco teria formalizado uma proposta oficial pelo zagueiro André Ramalho e digo mais a vocês, seria algo muito perto do que o jogador vem recebendo atualmente no PSV da Holanda. As tratativas estão muito avançadas, as negociações já vêm, como eu já mencionei para vocês, há mais de uma semana que a gente tomou conhecimento. Deve ter mais tempo que esses trâmites estão acontecendo nos bastidores aí. Fato é que o Vasco está sim muito interessado, já até vou reiterar, colocou a proposta na mesa pelo zagueiro André Ramalho, ele que joga pelo lado direito de campo, chegaria para encaixar como uma luva na zaga do nosso Vasco. Aquela situação que eu falei para vocês, seria para dar a camisa, escolhe aí André, quer jogar com a 3, quer jogar com a 4, quer jogar com a 5... Pega a sua camisa, vira titular e deixa os outros se matarem pela outra vaga, entendeu? A gente teria um cara absoluto, acredito eu, né? Porque eu falei isso também do João Vitor quando chegou, né? Agora que parece que vai se firmar na zaga. Se o João Vitor se firmar, vai chegar, vai dar certinho aí, junto com o André Ramalho. Tomara que dê certo, né, gente? Vamos aguardar essa situação. Mas o jogador tem ali, né, uma certa preferência em seguir na Europa. É claro que ele não quer jogar, com todo respeito, em qualquer clube da Europa, em qualquer mercado europeu também, mas ele tem uma preferência, e é óbvio, né? Eu particularmente, se eu fosse um jogador de futebol profissional, se eu tenho um contrato com o PSV Eindhoven da Holanda, acabei de ser campeão holandês, aí vem o Vasco da Gama atrás de mim, eu não fecharia a porta na cara do Vasco, falava, porra Vasco, show de bola, projeto maneiro aí, vocês têm uns jogadores maneiros, o Coutinho tá pra fechar com vocês, calma Vasco, pode ser que eu acerte, mas, porra, se pintar uma proposta aqui de repentemente da Alemanha, de repentemente, quem sabe da Suíça, de repente da França, aí o cara vai, e o cara não tá errado, né, gente? Porque nosso Vasco é gigante, né? É um clube de história, mas o cara, na questão futebolística hoje, ele daria, no caso, um passinho para trás, que não seria o fim do mundo, porque ele estaria dando um passinho para trás para jogar no Vasco, do lado de Verratti, do lado do Léo Jardim, né? Do lado aí de Dimitri Payet, de Felipe Coutinho, seria outra visibilidade. Por exemplo, ninguém sabia quem era André Ramalho, só um pessoal ou outro aí que acompanha, né? O futebol da Holanda, que faz as apostas aí na casa de apostas, que sabia mais ou menos quem era o jogador. O restante, muita gente nem sabia quem era. Então, ele chegando no Vasco, o mundo inteiro vai saber quem é ele. Vão se abrir muitas portas que agora, por exemplo, ele, que já é campeão holandês, talvez não estejam tão abertas assim para ele. Então, se ele faz uma temporada maravilhosa com o Vasco, e o Vasco segura ele,
Daqui a pouco ele é vendido facilmente para o mundo árabe, para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, né? Então, pode ser um passinho para trás, mas visando o futuro daqui um ano e meio para dar 2, 3 passos à frente, né? Já que o Vasco é um gigante sim do futebol nacional. Vamos aguardar, mas as negociações com esse zagueiro André Ramalho estão sim bastante avançadas. Só para deixar um registro, a janela de transferências, eu peço perdão a vocês, eu errei, tá? Uma correção, ela se abre no dia 10 de julho, eu falei dia 7, peço perdão para vocês, tá? Ela abre no dia 10 de julho, tá, gente? Aí, vamos lá, né? Então o Vasco já tem acertado aí 4 jogadores, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, né, e o Emerson Rodrigues, seriam esses 4. Aí, como eu já acabei de falar, fez proposta para o zagueiro André Ramalho, já estaria dando 5 jogadores, né. Aí ficariam aí 1 ou 2 lacunas dentro do que a galera vem falando nos últimos dias, dos 6, 7 reforços, né, galera? Então vamos lá. Tem um montão de nomes sendo ventilado aqui no Vasco. Dê a opinião de vocês, ó. Tem o Alan, que eu falei que é muito difícil do negócio acontecer, né. Tem o Eric Pulga, que está muito perto de ser acertado lá, de ser anunciado pelo Bahia, mas foi ventilado no Vasco, ele que joga no Ceará. Tem o Gustavo Cuejá, que é difícil de vir que o Souza tá vindo pro Vasco, mas é ventilado. Tem o Thales Magno, né, que a princípio o Vasco teria que contratar o jogador por empréstimo para tentar depois aí uma obrigação de compra, mas o New York City tá querendo quase 60 milhões pelo Thales Magno. Tem aí o atacante Cassiano, que joga no futebol português. Tem o meia atacante Nonato dos Santos, que foi ventilado no Vasco. Tem o atacante Andrés Van Bergar, ele que atua lá no Al Ittihad, no mundo árabe, né, junto com Kanté, com Benzema. Tem o meio-campista Natan, que também foi ventilado. Tem o Nico Lopes, atacante de lado de campo, que tá jogando no futebol mexicano, também foi ventilado no Vasco. O Franco Cervi também foi ventilado, um atacante. O Davidson, né, o centroavante, sempre é ventilado aqui no Vasco, todas as janelas de transferências. Tem o Santiago Moreno, né, entre outros, né. Tem vários jogadores sendo ventilados aqui no Vasco. Então, vamos lá, só mais uma vez aqui, temos apalavrados com o Vasco, né? Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, né? Fizemos uma proposta para o André Ramalho, né? E aí, quem mais seria que poderia chegar no Vasco nesse monte de nomes ventilados? Ou vocês acham que o Vasco está negociando com outros nomes que ainda não vazaram? Não sei, vamos aguardar. Tudo isso ainda, né, meus amigos, em compasso de espera. Agora, mudando de assunto, eu quero abordar aqui a situação envolvendo o nosso meia francês, o Jimmy 10, o nosso querido Dimitri Payet, né, meus amigos? É o seguinte, falando um pouco aqui do nosso Dimitri Payet, gente, é o seguinte, ele quer jogar com o Felipe Coutinho quer jogar com o Dimitri Payet, o Payet quer ficar no Vasco, o Pedrinho quer que ele permaneça também no Vasco, tá? É isso mesmo, hein? Ele tem qualidade, né? Ele tem qualidade sim para continuar no Vasco tranquilamente. Tomamos conhecimento na tarde dessa terça-feira que os empresários do Payet já estão vindo aqui para o Brasil, isso mesmo, estão vindo aqui, na verdade já estão no Brasil, né, peço perdão, já estão aqui em solo brasileiro para negociar os valores que o Vasco deve ao meia francês, algo em torno de 500 mil euros, o Vasco pretende aí parcelar essa parada. Agora eu só achei estranho, porque na semana passada saiu a notícia que o Pedrinho teria pago já o atraso de março do Payet das luvas, né? Aí agora surge essa situação de que os empresários do Payet estão vindo para o Brasil para negociar 500 mil de euros que estão atrasados aí em relação ao Dimitri Payet, de dólares ou euros, não sei, mais de 2,5 milhões de reais. Aí dentro dessa informação surgiu de que tanto o Vasco quanto os empresários do Payet estão muito otimistas para resolverem isso facilmente, chegarem num acordo aí, num parcelamento, tá? Só que não é só isso que eu quero trazer para vocês. Existe também a possibilidade dos próprios empresários do Payet, junto com a diretoria do Vasco, encabeçado pelo presidente Pedrinho, existe uma possibilidade de renovação de contrato. A gente não sabe se isso vai acontecer agora já na janela, se isso vai acontecer mais no fim do ano, se vão colocar algum gatilho no contrato para o contrato dele ser renovado ou não. Não sei. Fato é
que a gente toma conhecimento na tarde dessa terça-feira de que o Vasco, né, teria o interesse em renovar o contrato com o Dimitri Payet por mais 2 anos. Isso mesmo, por mais 2 temporadas, tá, gente? Existe essa possibilidade. Vamos aguardar próximas horas, próximos dias, semanas, para a gente saber o real desfecho dessa situação. Assim que a gente tomar conhecimento certinho do que está acontecendo nessa questão envolvendo o Payet, a gente atualiza vocês, porque foi noticiado que o Pedrinho teria pago as luvas de março que estariam atrasadas do Payet. Agora surge essa informação de que os empresários deles estão no Brasil para negociar com o Vasco 500 mil euros aí que estão atrasados, e está todo mundo otimista para chegar num acordo e um parcelamento. Então vamos aguardar, quando a gente tiver atualização a gente explica para vocês, coloca todos os pingos nos is, para ficar tudo muito esclarecido, para ninguém ter nenhum tipo de dúvida, né? Nessa situação envolvendo o nosso meio atacante francês, tá? Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui da situação envolvendo o treinador, né? Treinador do Vasco da Gama, né? Porque, olha só. Tudo. Por exemplo, CT. melhorar o CT. Melhorar CT não está à altura do Vasco da Gama. Jogadores, sobre todo los jugadores, que pasamos 28 jugadores. De los 28 jugadores llegó uno solo. De 28 que vocês indicaram, só veio um. Qual foi esse um que veio? Rojas. Tá. Que a gente queria usar ele de lateral e de central. E depois no, ninguno. Y sobre todo las formas que después comenzaron a... Estábamos sozinhos ahí, no teníamos ninguém, éramos no y el grupo. Y no es legal trabajar así, es difícil no tener... Acontece cualquier cosa con cualquier jugador y você tiene que resolver todo, cosas que uno tenía que resolver, que Ramón no tenía que resolver. Mas ya estábamos ahí y teníamos que resolver por el bien del grupo. En el juego contra Criciúma, mi mujer se tiró un cáncer quarta-feira. Yo estaba en un juego al otro día. Y él supuestamente tenía un problema familiar. O Lúcio Barbosa. Tenía un problema. Te ouvi a você também. Você falou que ele falou que tinha um problema familiar. Eu não tinha um problema familiar. Eu faltei a treinar? Não, eu estava no CT aí o outro dia. Minha mulher estava... Não estávamos falando de uma gripe, estávamos falando de um câncer. Eu estava lá. Eu botei o treino ao outro dia de la operação, sempre a la mañana. Eu botei a la tarde. Vinha um par de jogadores, me falaram, Nemi, por que a la tarde? Eu não queria falar nada, falei, bueno, tenho que falar a verdade. E falei. Y un par de grupos sabía. Eu botei a cara sempre. Eu sei que voy a voltar a Vasco algún momento de mi vida. No sé si ahora o más adelante. Porque la historia de Vasco no merece terminar así. Hicimos mucho trabajo por Vasco y Vasco me dio un cariño muy grande a mí en lo personal. Entonces la historia no puede acabar así. Yo tengo certeza de eso. Mas esa pregunta eu não puedo responder, não tem como, não depende de mim. Virou vascaíno, Emiliano? Rafael Paiva cada vez mais ganha força o nome dele nos corredores do CT Moacir Barbosa e de São Januário para que ele seja efetivado como treinador do Vasco da Gama. Ele que, né, viajou com o elenco, está em Salvador para a partida de logo mais na quarta-feira diante a equipe baiana pelo Brasileirão. Muito se fala em São Januário. Caso o desempenho do Vasco nas próximas partidas sejam positivos, pode sim facilitar a efetivação do profissional à frente do nosso Vasco, o Rafael Paiva. Então vamos lá. Então quer dizer que vão esperar o Vasco jogar contra o Bahia fora de casa, o time dos caras embalado, brigando por título, né? Nesse momento estão brigando pela parte de cima da tabela. O Botafogo, que deu 2 derrocadas aí, empatou dentro de casa e perdeu fora pro Criciúma, agora tenta uma reabilitação aqui em São Januário no próximo sábado. Então quer dizer, vão esperar o cara fazer quase que 2 milagres, né? Porque é difícil, né? Fazer o raio bater 2, 3 vezes no mesmo lugar para contratarem o cara é complicado, porque com esse elenco também já se mostrou bem limitado. Por outro lado, o Guilherme Estrela pode ser aí uma carta na manga para o Vasco, pode ser aí um coelho na cartola.
O JP também está relacionado para o jogo. E para o jogo contra o Botafogo, o Payet pode voltar, né? Então isso pode também ajudar o Rafael Paiva. Agora eu acho covardia esperar esses dois resultados para ver se é efetiva com ele ou não. Fato é que há quem diga dentro do Vasco, que o Pedrinho estaria tentando no primeiro momento, ao invés de correr atrás de um treinador, Pedrinho estaria tentando trazer primeiro um diretor de futebol, tá? Um executivo, um diretor de futebol, para aí sim buscar o treinador, uma vez que a janela vai se abrir ainda no dia 10, o Vasco está acertando com alguns reforços. Olha, gente, eu não sei, eu acho que quanto mais demora, pior é. Até mesmo para mapear jogador no mercado, né? Porque é complicado. Você traz um treinador e aí você fala para ele assim, ó, a janela já fechou, tá? O elenco é esse aí e se vira. Você abre um precedente, depois de 3, 4 jogos que não vem o resultado, você dá base pro treinador falar assim, porra, mas nenhum desses jogadores foi eu que escolhi, vocês que montaram o time, a culpa não é minha, sabe como é? Pro cara tirar o corpo e falar, olha, eu não tenho culpa. Por isso que eu sou a favor de um treinador começar o início do ano, como o Ramon Dias fez, fazer a pré-temporada e trazerem jogadores pontuais que o treinador indica. Eu quero esse meia, eu quero aquele ponta, eu quero esse volante, eu quero esse zagueiro. Isso não aconteceu com o Ramon Dias. Isso não vai acontecer, não aconteceu com o Álvaro Pacheco, porque não teve nem tempo para isso. E não vai acontecer se efetivarem o Paiva, se o Ramon Dias vier de volta ou se trouxerem outro cara. Então isso me preocupa também, essa demora. Por outro lado, também não adianta correr nas coxas, trazer um treinador desesperadamente para anunciar, para dar um cala-boca na torcida, e o cara fazer 3, 4 cagadas aí nos próximos 3, 4 jogos e ter que mandar embora e contratar de novo. Então é um momento muito difícil, muito delicado dentro do Vasco. A gente está sem CEO na SAF do clube, a gente está sem diretor financeiro, a gente está sem treinador, a gente está sem diretor de futebol, a gente está sem diretor comercial. Há quem diga que o Vasco estaria negociando com o atual diretor comercial do São Paulo. Não sei se essa informação procede, por isso não vou nem falar o nome do profissional para não ficar disseminando fake news, mas há quem diga. Mas fato é que faltam várias lacunas a serem preenchidas na pasta do futebol do Vasco da Gama, e isso pode sim gerar muito dano, muito problemas aí para o nosso clube, né? Nas próximas semanas, aí sobretudo pré-janela e pós-janela. Então, em compasso de espera, fato é que além do Rafael Paiva, que na minha opinião, na minha humilde opinião, gente, na moral, querem saber a minha humilde opinião hoje? Eu tentaria o Ramon Dias. Tem gente que fica pé da vida quando eu falo isso, mas sabe por que eu tentaria ele? Ah, Álvaro, mas tem jogador que não gosta dele, tem gente no Vasco que não gosta dele, gente, do mesmo jeito que tem gente no Vasco que não gosta do Pedrinho, tem gente no Vasco que não gosta do Léo Jardim, tem gente no Vasco que não gosta do Payet, tem gente que no Vasco que não gosta do Verrete, tem gente no Vasco que não gostava do outro treinador e não vai gostar do próximo, e nunca vai ser unanimidade. Tem gente lá no Mulambo, lá no Urubu, que não gosta do De La Cruz, tem gente lá que não gosta do Gerson, que não gosta do Pedro, vocês entendem? Então isso, na minha opinião, é coisa de vagabundinho tentando direcionar a torcida para tentar trazer A, B ou C, se é que vocês me entendem, para vagabundos aí ganharem alguma coisa, né, atrelada a certas contratações, se é que vocês me entendem supostamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu traria o Ramon Dias porque ele já conhece o elenco, ele sabe rodar todo mundo, oxigenar o elenco, que é o que o Rafael Paiva fez. O Ramon Dias já fez isso ano passado. O Ramon Dias ficou ano passado 10 rodadas sem repetir escalação, oxigenando o elenco, mostrando para todo mundo, treinou bem, joga, não treinou, não vai pro jogo. Ah, eu fiz um gol semana passada, não interessa, não treinou legal, não correu, tá de corpo mole, não vai pro jogo. É isso que o Ramon Dias fazia. Eu sou a favor de trazer ele, tentar trazer ele. Se ele ficar com muita marra, exigindo muita coisa também, aí largava a mão dele. Obrigado, Ramon Dias, show de bola. Então, vida que segue, o ciclo realmente se encerrou. E bacana, vem cá, Rafael Paiva, você vai ser o nosso treinador. Estamos com esses jogadores aqui que a gente quer trazer na janela, estão mapeando no mercado. Você concorda, não concorda? Tem algum nome que você possa, de repente, indicar para a gente tentar buscar no mercado? Não é certeza, mas a gente vai tentar buscar. Eu faria isso. Eu não iria atrás de mais ninguém que estão falando aí, tá? Sabe por quê? Porque aí começaram a falar, Fernando Diniz. Eu não traria Fernando Diniz, só porque eu coloquei o Pedrinho falando e trouxe do assunto ontem, tem gente batendo em mim achando que eu contrataria o Fernando Diniz. Olha que eu deixei bem claro. Se eu tivesse a caneta, eu não traria Fernando Diniz. Não traria, só que igual eu falei, eu não traria. Mas se o Pedrinho cismar de trazer, pode dar certo. Agora, se der errado, ferrou, porque olha só, se com esse estilo de jogo que a gente já tem hoje, o Maicon, o Léo Pelé, o Galdames, o Puma, o Paulo Henrique, o Zé Gabriel,
o Matheus Carvalho, todo mundo já se enrola na saída de bola. Você imagina se for querer fazer igual o Fernando Diniz, saindo lá, desde lá do goleiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E o Fernando Diniz morreu abraçado com esse estilo de jogo, de querer trocar passe lá com a bola lá dentro do nosso gol praticamente. Não sei, eu não traria ele por conta dessa situação, tá? Por conta dessa situação. Mas por outro lado, ele foi campeão da Libertadores jogando do mesmo jeito com o mesmo time, que agora tá uma merda no Brasileirão, que é o time do Fluminense. Vocês entendem como é que é difícil? Então por isso eu não iria atrás. É uma grande aposta e tem tudo para dar muito certo e dar muito errado. É 8 ou 80 você trazer um cara igual o Fernando Diniz. Outra situação, outro cara que eu não traria, Jair Ventura. Eu acho ele um cara normal, um treinador mediano, simples. Se é para trazer um cara simples aí, que não mostrou nada demais, nenhum coelho da cartola, ele nunca tirou, na minha humilde opinião, dá uma chance então pro Rafael Paiva. Outra coisa, ventilaram aí a cavadinha, empresários teriam oferecido o Carlito Tevez pro Vasco. Porra, gente, se nem na Argentina ele tá conseguindo emprego, lá ele é ídolo, não tá dando certo, vocês acham que ele pode chegar no Vasco, pode arrebentar, pode virar ídolo como treinador do Vasco, como pode chegar aqui, desculpa da palavra, fudeu o Vasco de vez e a gente ser rebaixado? É muito complicado, e sabe por quê? Essa ideia de que grandes jogadores vão virar grandes técnicos, isso não é uma receita de bolo, não é uma lógica. Se fosse assim, o Pelé teria virado um grande treinador, o Zico tentou ser treinador e não conseguiu, tentou ser dirigente no Flamengo e não conseguiu, o Dinamite tentou ser dirigente no Vasco, não conseguiu, vários outros grandes jogadores da história do futebol mundial tentaram e não conseguiram, então não significa que o cara for um grande jogador, ele vai ser um grande treinador. O próprio Maradona, que dentro de campo a gente não tem nada para falar do cara, a história dele dentro de campo. Agora, como treinador, muito contestado, fez muita loucura por onde passou. Então, não vejo também o Tevez como treinador, sabe, com esse lastro. Muita gente confunde o Tevez jogador de futebol com o Tevez treinador, sabe? Não sei também, não buscaria. Aí já tentaram fazer uma cavadinha do tal do Cláudio Caçapa. Aí os empresários dele já vieram hoje e tiraram todo mundo de cabeça. Falou, olha, o Vasco não fez contato pelo Cláudio Caçapa. Então assim, o que a gente observa é muita cavadinha de empresário, de torcedor, de rival, de jornalista, de qualquer coisa, não sei. Menos interesse do próprio Vasco. E se for, como eu já mencionei, para procurar qualquer um desses outros caras aí, deixa o Rafael Paiva. Eu sou a favor do único cara que não for o Rafael Paiva para trazer pro Vasco é o Ramon Dias, que ele já tem contrato com o Vasco, já tá no bid, já conhece todos os jogadores, o Pedrinho se dá bem com ele, tem ali um interesse das duas partes. Existe a possibilidade, se o Ramon Dias voltar para o Vasco, do Rafael Paiva ser integrado à comissão técnica dele. Quero até mandar um abraço para o meu amigo aqui, José Carlos, aqui de Resende, ele que mandou mensagem para mim hoje, falando dessa situação, e eu concordo, o Paiva tem a possibilidade de trabalhar com o Ramon Dias, Emiliano Dias. Ramon Dias, vocês acham que o Ramon Dias não vai ouvir o que o Rafael Paiva falar como auxiliar ali na comissão permanente? Olha, Ramon, professor, eu faria assim, eu faria assado. E ele tem moral para falar isso pro Ramon Dias, porque ele classificou o Vasco diante do Fortaleza na Copa do Brasil. Ele meteu 4-1 dentro de São Januário, em cima do São Paulo, com o Lucas Moura, com o Caleri. Tudo bem, o goleiro titular deles não tava, mas os gols do Vasco não foram nenhuma falha do goleiro, entendeu? Então, assim, tem know-how. Eu acho que seria bacana para a evolução do Rafael Paiva, para ele crescer ainda mais, para ele ganhar mais confiança, mais lastro. E para o Ramon Dias também ter um cara na comissão técnica que entende mais da base do Vasco, do DNA, conhece de perto todos os garotos da base, que trabalhou com os garotos da base, até mesmo para fazer essa transição. Então, por isso, eu não buscaria nenhum desses caras aí. Ou traria Ramon Dias ou dava uma chance para o Rafael Paiva, mas mesmo se trouxer o Ramon Dias, eu colocaria o Paiva trabalhando junto, tá, gente? Essa é minha opinião em relação aí a treinador. Agora eu quero deixar uma notícia para vocês em relação aí mais uma parceria, né? A gente tomou conhecimento na tarde dessa terça-feira de que aquela marca de chinelos Kenner, né, que faz vários chinelos maneiríssimos, diga-se de passagem, todos eles muito confortáveis, vários modelos, né? Tem chinelo, sandália, vários, né, masculino, feminino, tudo quanto é gosto, tudo quanto é jeito, né? Isso mesmo, a Kenner fez uma parceria com o Vasco, né? E lançou aí alguns chinelos, né? Muito bacana. Eles só estão aguardando o marketing do Vasco fazer o anúncio oficial, o lançamento, para já começarem a serem vendidos nas lojas oficiais do nosso Vasco da Gama. Outra notícia muito boa, tá, gente? É que as meninas, né? As garotas da colina, as meninas da colina, né? Entraram em campo ontem à noite, na noite da última segunda-feira. Partida válida pela
pelas quartas de finais da Série A3 do Campeonato Brasileiro, onde o nosso Vasco venceu o Coritiba no jogo de ida aqui em São Januário por uma goleada cachapante de 5-1, né? Muito bacana. Então, na mesma semana que o Vasco goleou dentro da Colina o São Paulo por 4-1, as meninas golearam o Coritiba por 5-1. Só para deixar o registro, esse jogo foi válido pelas quartas de finais do Brasileirão, da Série A3, tá, gente? O jogo de volta vai ser nos próximos dias, lá na casa do Coritiba. O Vasco já tem 4 gols de diferença nesse confronto. As meninas jogaram muito bem. A nossa Mavi, né, é a nossa artilheira do futebol feminino, né? Ela que tá arrebentando. Então, meus parabéns, perdão, para as meninas, né, da Colina, para as meninas do nosso Vascão. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha de informações, de notícias para trazer para vocês do nosso Vascão. Eu vou ficar por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!